A sua capacidade de focar está sendo destruída cada vez mais a cada dia que passa. E hoje eu vou te explicar por quê. Eu sei que você está aí sentindo isso na sua pele. Nós estamos vivendo uma verdadeira epidemia de falta de foco. A questão é que o problema é muito mais grave do que você imagina. Em fevereiro de 2022, na Inglaterra, uma mulher chamada Danielle Massey, de 31 anos de idade, estava em casa com um bebê de 7 meses, o filho dela, chamado Charlie. Era a hora do banho do bebê, então ela foi até o banheiro e encheu a banheira de água. Com a banheira cheia, ela colocou o bebê em uma cadeirinha de banho, como milhões de pais e mães fazem todos os dias. E até aqui, nada demais. Acontece que, em vez dela ficar ali presente cuidando do filho, de olho no bebê o tempo todo, ela resolveu sair do banheiro e deixar o bebê ainda na água. O objetivo dela era sair por um minutinho só, segundo ela mesma. Só que ela levou o celular junto com ela e resolveu mexer no telefone. Ela abriu um joguinho no smartphone e foi jogando, passando de fase, mexendo em redes sociais, respondendo mensagens. E o tempo foi passando. Muito mais do que alguns segundos, muito mais do que um minutinho só, como ela tinha dito. Quando ela se deu conta, ela voltou para o banheiro. E quando ela chegou lá, o bebê estava inconsciente na água. Ela chamou os paramédicos, eles chegaram, tentaram reanimar a criança, mas infelizmente o menino Charlie perdeu sua vida. A causa do óbito foi afogamento. Na investigação, os promotores vasculharam o histórico do celular dessa mulher. E sabe o que eles descobriram? Aquele joguinho tinha ficado aberto por cerca de 26 minutos durante exatamente o intervalo em que o bebê foi deixado sozinho na banheira. Ou seja, enquanto o filho de 7 meses estava numa cadeirinha instável dentro de uma banheira cheia, ela passou quase meia hora grudada no telefone. Em 2024, o caso foi a julgamento e o juiz não acreditou na versão dela, aquela história de que ela tinha saído rapidinho só para pegar uma toalha ou que ela estava exausta e sentou um pouco no sofá. A justiça concluiu que ela deliberadamente deixou o bebê sozinho, se distraiu mexendo no celular e falhou no cuidado básico que qualquer adulto sabe que um bebê naquela idade exige. Ela foi condenada por homicídio culposo, sem intenção, com 7 anos de prisão. Repara alguns detalhes dessa história. Não foi uma psicopata, não foi alguém maligno, maquiavélico, que teve a intenção de fazer isso. Foi uma pessoa comum, em um dia comum, fazendo algo que parece absolutamente comum nos dias de hoje. Pegar o seu celular por um minutinho, enquanto a vida real continua acontecendo, só que em segundo plano. Então, o primeiro problema. Com a popularização da televisão, o meio passou a ser mais raso, mais superficial, menos denso. Afinal de contas, programas de televisão são muito mais rasos e superficiais, eles são muito menos densos do que um livro. Nosso foco foi sendo corroído com isso. E aí chega o advento da internet, dos smartphones, das redes sociais e tudo mais. O meio mudou de novo. Ele se tornou ainda mais raso e superficial, ainda menos denso. Para você ter uma ideia, uma novela da televisão brasileira tinha mais de 150 capítulos. Você ficava quase um ano acompanhando a novela do começo ao fim. Hoje, as séries costumam ter 6 a 12 episódios por temporada. Na época da televisão, você sentava para assistir a um programa e ficava lá durante um tempo. Você precisava ter paciência para aguentar os comerciais, não dava para pular. Por mais superficial e rasa que seja a televisão comparada aos livros, os meios de comunicação da internet são muito mais superficiais e rasos. No TikTok e no Instagram, um vídeo de mais de 2 minutos é considerado longo pelos especialistas nisso. Hoje em dia, a Netflix já está dando diretrizes para a criação de séries e filmes na plataforma. Os filmes e as séries têm que ser dinâmicos, não podem ter longos diálogos, as cenas não podem ficar no mesmo plano por muito tempo. A Netflix está, literalmente, dizendo aos criadores de filmes e séries que eles têm que criar filmes e séries para pessoas desatentas, que estão distraídas com o celular na mão enquanto assistem.
Mas antes dele, deixa eu te contar uma outra história. Em janeiro de 2023, era uma manhã em uma rodovia no Arizona, nos Estados Unidos. Um caminhoneiro chamado Danny Glenn, de 38 anos de idade, estava dirigindo um caminhão de carga enorme, um caminhão semi-reboque. Ele estava indo em direção a um trecho dessa rodovia que estava em obra, perto da cidade de Chandler. A velocidade máxima permitida ali era 55 milhas por hora. Isso é algo como 88 quilômetros por hora. Mas, como essa rodovia estava em obras, o trânsito à frente estava mais lento e demandava mais cautela dos motoristas. Acontece que ele chegou nesse trecho em uma velocidade de 68 milhas por hora, algo como 110 quilômetros por hora. Só que, se ele estivesse minimamente atento, ele teria visto que na frente dele o trânsito tinha parado completamente. Mas o Danny não viu isso. Ele não freou a tempo, ele nem reduziu a velocidade dele. Ele simplesmente não reagiu. O caminhão entrou em cheio em 2 carros que estavam parados, prensando esses veículos contra outro caminhão e mais carros à frente. Foram 6 veículos envolvidos, alguns deles explodiram e pegaram fogo, e 5 pessoas perderam suas vidas imediatamente. Na investigação inicial, ele disse para os policiais uma coisa muito familiar para qualquer um de nós. Ele tinha desviado o olhar da estrada só um instante para checar uma mensagem num dispositivo do trabalho, um tablet da empresa. Quando ele voltou a olhar para a estrada, já era tarde. Só que a polícia não acreditou nessa história. O telefone dele foi apreendido. O aparelho foi enviado para uma análise forense digital detalhada com o apoio do FBI. E sabe o que os investigadores descobriram? O Danny não estava só dando uma olhadinha numa mensagem de trabalho lá no tablet do trabalho. Ele estava arrastando a tela no TikTok enquanto ele dirigia um caminhão de dezenas de toneladas em alta velocidade numa zona de obras com o trânsito parado à frente. Os registros mostraram que ele tinha acessado vários vídeos no TikTok e que ele estava ativamente usando o aplicativo segundos antes da colisão. Em agosto de 2024, depois de todo o processo, o caso se tornou histórico. O Danny Glenn foi condenado a 22 anos e meio de prisão por 5 homicídios culposos, num dos primeiros casos no mundo em que uma sentença tão pesada foi dada porque o motorista estava distraído com uma rede social no momento do acidente. Para pensar no quadro completo dessa situação. Um caminhão gigante, em alta velocidade, numa área de construção, com trânsito parado à frente e o motorista rolando a tela igual zumbi no TikTok. Mas esse cara não era um monstro, ele não era um criminoso. Ele era um caminhoneiro experiente. Problema. Mas antes dele, eu vou te contar a terceira e última história. Em março de 2022, um dos maiores navios de carga do mundo, chamado Ever Forward, de mais de 300 metros de comprimento, saiu do porto de Baltimore, nos Estados Unidos, navegando pela Bahia. A viagem era uma rota bem conhecida, mas que exige precisão porque tem canais estreitos, curvas fechadas, trechos rasos e por aí vai. Na ponte de comando estava um prático. Prático é um piloto especialista naquele trecho local específico. O nome dele era Steven Jermack, um cara experiente, responsável por guiar o navio com segurança pelos trechos mais difíceis até esse navio entrar no mar aberto. Tudo correu normalmente até chegar num ponto crítico. O navio precisava fazer uma curva mais fechada lá no canal. Esse é o tipo de momento em que toda a atenção deveria estar concentrada em uma coisa só: onde o navio está, para onde ele está indo e qual é a próxima manobra. Só que, segundo a investigação oficial da Guarda Costeira, naquele exato momento, onde estava o piloto? Eu acho que você já sabe a resposta. Ele estava no celular. O relatório mostrou que esse piloto fez várias ligações, somando mais de 1 hora no telefone. Ele enviou e respondeu mensagens e ele até escreveu um e-mail enquanto o navio seguia em alta velocidade pelo canal. Ele ficou no celular justamente no momento em que ele precisava ordenar a curva. Resultado, a ordem de manobra não veio na hora certa e o navio passou direto pelo ponto em que ele deveria ter virado. E para piorar,
ele não percebeu o erro de imediato. A tripulação do navio até estranhou o rumo, mas preferiu não questionar o piloto, afinal ele era o especialista. Quando a ficha caiu, já era tarde demais. O navio tinha saído do canal e foi parar na parte rasa. Esse cargueiro encalhou com força na baía e ficou completamente preso. E ele não ficou preso por algumas horas, tá? Foi mais de um mês encalhado no meio da baía. Você não tem ideia do trabalho que foi para tirar esse navio dali. Dragagem, rebocadores, tiveram que remover milhares de containers, um por um. Atrasou toda a cadeia, deu um prejuízo enorme para a economia local, além do impacto ambiental. O custo estimado para desatolar esse navio foi de mais de 100 milhões de dólares. Você tem noção disso? Mais de R$500 milhão para corrigir o erro de um cara que, em vez de fazer o trabalho dele, resolveu ficar no celular. Depois da investigação, a conclusão foi direta. A causa principal foi a falha do piloto em manter a atenção e consciência da situação porque ele estava distraído com o celular. Esse caso obrigou o Estado a mudar a regulamentação e proibir pilotos de usarem celular em serviço. Esse piloto, obviamente, perdeu a licença, mas não foi preso ou nada do tipo. Eis que nós temos um navio gigantesco, carregado, com tecnologia avançada, que encalhou e parou parte da economia local por semanas porque o piloto estava distraído com o celular. E essa história pode servir como uma metáfora do que está acontecendo com você, comigo, com a maioria de nós. Você tem um navio, entre aspas, enorme para pilotar. Sua carreira, seus projetos, sua saúde, seus relacionamentos, sua vida. E a sua vida tem pontos de decisão importantes que precisam do seu foco. Mudanças que precisam ser feitas, oportunidades que estão ao seu alcance, coisas que você precisa começar ou coisas que você começa, mas não consegue manter constância e terminar. Mas justamente nas horas em que você precisaria estar mais presente, parte de você está aqui no mundo real, mas parte de você não está aqui. Um pedaço de você vive mergulhado no celular, no videogame, na Netflix ou outras distrações. Talvez você esteja agora assistindo a este vídeo aqui porque você está procrastinando algo que você precisa fazer, algo que precisa do seu foco. E assim como o navio, você não explode de uma vez, você vai saindo devagarinho da rota, você vai desviando da vida que você gostaria de construir sem perceber. Você perde um prazo, você acumula tarefas, você procrastina aquilo que precisa ser feito, até que um dia você olha para a sua vida e se dá conta de que você está encalhado. Você vive sem foco, você vive cansado o tempo inteiro, sem energia mental, procrastinando, sem conseguir avançar nos projetos pessoais ou profissionais que realmente importam na sua vida. Entre um livro e uma rede social, entre um livro e a Netflix, entre um livro e a própria televisão. Os programas de televisão eram criados e aperfeiçoados com base em pesquisas de audiência. No Brasil a gente conhece como Ibope. Quanto mais chamava a atenção da audiência, quanto mais audiência tinha, mais as emissoras produziam daquele mesmo tipo de programa. Depois da televisão vieram os algoritmos de internet. Essas tecnologias oferecem um bombardeio de informação a você. Um grande volume de informação que é transmitido a você com muita intensidade emocional, com movimento, com velocidade, e em formatos que são extremamente engajantes para o seu cérebro. Ou seja, o engajamento psicológico que você tem quando você está nas redes sociais ou quando você está assistindo a Netflix é muito mais elevado do que o engajamento psicológico que você teria se você estivesse lendo um livro ou se você estivesse treinando na academia. Você deve saber que essas empresas de tecnologia, como a Meta, que é a empresa dona do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, a Alphabet, que é dona do YouTube, a ByteDance, que é dona do TikTok, essas empresas possuem no seu quadro de funcionários cientistas comportamentais do mais alto calibre, neurocientistas, psicólogos, etc. E sabe qual é o trabalho desses cientistas? É literalmente construir um algoritmo que vai mostrar para você aquilo que vai manter você mais preso à tela pelo máximo de tempo possível. Isso não é segredo nenhum, isso é informação pública, inclusive divulgada por pessoas que trabalham ou trabalharam nessas empresas. Como eu disse,
Até a Netflix tem criado critérios, entre aspas, algorítmicos para as séries e para os filmes da plataforma. Tudo isso para quê? Para hiperestimular e engajar o seu cérebro, para manter você grudado lá. E a grande questão aqui é que o seu cérebro é engajado através de processos que são profundamente emocionais e inconscientes. Nós não estamos falando aqui de um engajamento intelectual, racional, consciente. Nós estamos falando de um engajamento que é emocional e inconsciente. Nós, seres humanos, não podemos esquecer que nós somos seres biológicos, nós somos animais, nós fazemos parte do reino animal. E dentro de nós habitam sistemas e processos biológicos que são profundamente animalescos. Eu costumo brincar com os meus alunos, eu já falei disso em outro vídeo aqui do canal, eu digo que é a besta fera interior de todos nós. É a besta fera interior em você que deseja comer aquela pizza maravilhosa em vez de ir para a academia ou em vez de comer legumes e salada. É a besta fera interior que deseja a pessoa errada através de uma paixão profundamente irracional. Uma pessoa que te faz mal, uma pessoa que não retribui os seus afetos. A besta fera interior é aquilo que as nossas pulsões emocionais nos levam a fazer. Ela não é a nossa consciência, a nossa racionalidade, a nossa prudência, a nossa ponderação. A grande questão é que os algoritmos dessas tecnologias que querem que você fique grudado a todo custo numa tela, esses algoritmos são direcionados para a sua besta fera interior, para os processos biológicos, pulsionais, emocionais dentro de você. E elas são muito eficientes nisso. E qual é o resultado? O engajamento com essas plataformas digitais é completamente passivo. Preste atenção nisso porque este é o ponto fundamental. Você não precisa se esforçar, se comprometer, se dedicar. Você não precisa se investir. Os algoritmos fazem isso por você. Os algoritmos chamam a sua atenção. Você só abre a tela, rola a tela, passeia pelas recomendações e fica lá grudado. A sua interação com os meios atuais é muito passiva, às vezes totalmente passiva. Não existe esforço algum no seu foco. O seu foco acontece passivamente, porque a sua besta fera interior está sendo afagada, atiçada, seduzida, chamada pelos algoritmos. Fala pra mim, você está assistindo esse vídeo aqui porque você realmente pesquisou esse tema ativamente, você não me conhecia? Você nunca me viu, você pesquisou e você está assistindo? Ou porque o algoritmo fez esse vídeo aparecer passivamente na sua tela, você se interessou e clicou?